Em 2012, o Conselho Regional de Administração apresentou aqui em Volta Redonda o texto de William Shakespeare, O Rei Lear. Agora é a vez do Mercador de Veneza com o Instituto Chiquinha Gonzaga. Essa não é a primeira apresentação do grupo. Eles já percorreram outros municípios do Rio de Janeiro com o objetivo de levar a arte para fazer a relação com a administração. Após o espetáculo, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração, fará um breve debate junto aos estudantes, coordenadores de administração e professores das faculdades locais. A gestão das organizações através das artes foi tema da palestra apresentada pelo presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, administrador Wagner Siqueira, na cidade de Volta Redonda. A palestra integra o segundo debate cultural do município e contou com a encenação da peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare, produzida e encenada pelo Instituto Chiquinha Gonzaga. O evento aconteceu no Teatro Gacenes e contou com a presença de estudantes de administração, professores e coordenadores de curso. O administrador Valdir Pantuza, professor da UGB, falou sobre o evento. O CRA aqui em Volta Redonda trouxe o debate cultural, que é uma atividade de arte ligada à administração. E hoje seus alunos virão aqui para fazer parte desse evento. Qual o significado desse tipo de evento para o senhor aqui em Volta Redonda? Na verdade, é uma oportunidade do aluno fazer uma reflexão a partir de uma peça, né? Isso a partir de uma vivência que tem tudo a ver com a prática do administrador, com a prática do gestor de logística. A sua área específica é a logística, então como é que se trabalha a arte na logística? É possível? Sempre é possível a gente fazer uma associação de arte com a atividade profissional. É claro que depende muito da percepção, do grau de envolvimento que o aluno tem com a arte e profissão. Mas sempre é possível fazer arte e profissão caminhar junto. Como é que é o aluno que chega hoje para estudar logística? Qual é o perfil dele? Porque hoje não tem só administração para estudar, eles podem estudar especificamente RH, marketing e a logística também. Qual é o perfil desse aluno que chega para estudar logística? Veja bem, a experiência me mostra o seguinte, o perfil do aluno de logística, ele é bastante heterogêneo. Eu tenho uma turma de alunos recém-saídos do segundo grau e entram no curso de logística. Tem uns alunos que já têm uma vivência industrial de 10, 15, às vezes até 20 anos de profissão. E aí eu acredito até que esse aluno se sente de uma, entre aspas, desconfortável ao ver a turma nova chegando com uma boa preparação e ele parado no tempo, né, entre aspas. Então o perfil é bastante heterogêneo. Eu tenho alunos que trazem essa experiência já de vivência nas indústrias e tem alunos que chegam sem experiência nenhuma. Já a professora Débora Franco ressaltou a importância de atividades fora do espaço acadêmico. Professora, o evento de hoje é um evento de arte, né, que tem um objetivo maior de trabalhar a administração. Junto à psicologia, a administração também é estudada de uma outra maneira. Qual a importância desse tipo de evento para os alunos? Então, a importância é que a gente possa fazer essa transdisciplinaridade, né? Poder propor ao aluno algo que extrapole o percurso que a gente faz em sala de aula, porque o aprendizado ele é além daquilo que a gente pode ensinar. Então, eventos culturais, né? Eventos que possam trazer para o aluno outras formas de aprendizagem, contribuem muito, tanto na psicologia, que tem uma área junto à administração, que é a psicologia organizacional, né? Quanto, enfim, para outras áreas que conversam, né, com o campo da psicologia. E de que maneira que você pode, após o espetáculo, trabalhar esses conteúdos junto aos alunos em sala de aula? Então, a proposta, tem uma proposta do próprio Conselho de Administração, que é que o aluno possa fazer uma resenha sobre a peça teatral, mas dentro da minha disciplina eu pretendo propor uma aposta, né, junto com a psicologia social. A gente aposta nesse encontro entre a cultura, a história e a psicologia social, e a proposta é que a gente faça diálogos e discussões em sala de aula sobre a peça, intercalando com os autores que a gente está utilizando na disciplina. O administrador Júlio Alvarenga destacou a importância das ações realizadas pelo CRA-RJ no interior. Professor, qual a importância do Conselho Regional de Administração vir a uma outra cidade para trazer atividades culturais? Isso é muito importante. Desde a época que eu morava em Macaé,
a gente já batalhava por isso, a gente já sentia necessidade da interiorização do Conselho Regional de Administração. E de algum tempo para cá, a gente vê que vem evoluindo bem, o Conselho vai ganhando o interior de uma forma bem consistente. E assim fortalece muito a profissão do administrador, promovendo com que os profissionais se sintam mais à vontade, promovendo uma integração maior entre os profissionais e as empresas se sentirem mais força, mais poder da profissão, né? Dando mais valor, inclusive, ao profissional. Você que está dentro de sala de aula, como é que o aluno vê a presença do CRA aqui no interior? A presença do CRA... Eu dou aula para os primeiros períodos, né? Eles ainda ficam meio confusos. O primeiro contato é com a gente. Normalmente o professor de introdução à administração que fala. Os professores iniciais, principalmente de introdução à administração, que é a matéria que eu estou lecionando, né, no momento, começa a comentar e explicar o que é o Conselho Regional de Administração e a importância do Conselho para o exercício da profissão. Após isso, eu sempre procuro trazer o conselho, é o motivo que eu estou aqui hoje, inclusive fazer o contato com o delegado, para a gente trazer para a sala de aula o conselho institucional para explicar para os alunos realmente o que é, como funciona e a importância do conselho, o que eu já iniciei falando, né? É um prazer estar aqui com os colegas, estudantes, profissionais, professores de Volta Redonda, da região, né, sob a liderança do companheiro Marco Aurélio, nosso Marcão, para discutir agora sobre o filme e tentar extrair algumas reflexões sobre a questão desse filme para o mundo das organizações. O Conselho tem a convicção de que o conhecimento em administração não se forja apenas nos livros técnicos específicos, mas também no conjunto da produção cultural feito pela humanidade. Os livros técnicos nos ensinam, nos possibilitam acesso ao estudo da racionalidade dos processos e gestão nas organizações. Mas os livros mas a produção cultural da humanidade, na música, no teatro, no cinema, na música, no teatro, no cinema, também na literatura, na pintura, são fundamentais para a gente conhecer melhor a essência das organizações, que são a alma humana, os seres humanos. Não há organização sem pessoas. Pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos ou de propósitos. Aí temos presentes 3 elementos fundamentais, que são os elementos fundamentais das organizações: pessoas, hierarquia e resultados ou propósitos. Toda organização tem um propósito, mas toda organização tem pessoas. Se tirarmos as pessoas das organizações, não teremos organização, podemos ter um prédio. O que se altera é o uso da hierarquia sempre presente. Se fala muitas vezes que não há mais nos tempos presentes o uso da hierarquia, não. Ela é presente na relação de pessoas com pessoas, na busca de resultados. O que muda no tempo e no espaço, nas diferentes organizações, em diferentes momentos, é o uso que se faz dessa hierarquia. Estamos absolutamente também convencidos no Conselho de que os livros de autoajuda, que podem ser úteis eventualmente para uma pessoa A ou B, com uma tribulações da vida, das dificuldades de uma existência ou de uma trajetória existencial atribulada, esse livro de autoajuda pode ser bom, mas que eles decididamente não são livros que nos ensinam o mundo das organizações e a realidade da empresa, os processos de trabalho. Livros técnicos, baseados em estudo científico, em pesquisas, vão dar a formulação e a racionalidade na gestão, mas a produção cultural, ela é fundamental, como disse, para o entendimento da alma humana, onde não há organizações sem pessoas. Quando a gente vai ao cinema, vamos ao teatro, lemos um livro, um clássico, devemos sempre extrair reflexões, conexões, concordâncias
ou discordâncias daquilo que está escrito, daquilo que é dito, da letra de uma música, da produção cultural de uma pintura, as experiências e inferências que temos na realidade que vivemos nas nossas organizações. O que aquilo contribui e agrega para o meu comportamento de gestão empresarial? Próximo. Mas é preciso que se compreenda que nós estamos falando de uma obra produzida há praticamente quase 5 séculos. Né? 1606 é essa obra, não é isso? 1606. 1606, né? Vejam bem, é preciso que se entenda o contexto em que vivia Shakespeare, William Shakespeare, e como ele tinha a perspectiva e a visão do futuro, e como ele retrata uma questão fundamental que é preciso que nós, profissionais do mundo das organizações, portanto que administrar é obter resultados através de pessoas sempre, que nós compreendamos sempre como se coloca a questão fundamental da natureza humana no trabalho. A natureza humana é permanente e universal. Naquele tempo de Shakespeare, e agora no ano 2013, tantos séculos depois, tantos anos depois, a natureza do homem é a mesma. Mudam as circunstâncias, mas o homem em si continua teimosamente o mesmo, graças a Deus. É preciso que a gente compreenda que nesse contexto ele estava falando dos primórdios do capitalismo primitivo. Capitalismo primitivo que veio redundar adiante na sociedade de mercado que nós hoje vivemos. Até a sociedade de mercado que vem com a Revolução Industrial, não existia a realidade que temos hoje, em que todos os atos humanos, não importam, né, quais sejam, eles têm um determinante básico, que é a dimensão econômica. Antes desse período, o que existia, o contexto, a relação, a integração humana não se fazia em torno do fato econômico, mas do fato social, principalmente do fato religioso. Substituímos o encontro na igreja pelo encontro nas praças de alimentação dos shopping centers. Essa é a diferença, né, do mundo de hoje, do mundo em que viveu Shakespeare. E ele já antecipava, nesse primórdio do capitalismo, a sociedade de mercado em que temos. Ele nos trata também e nos remete ao totalitarismo religioso. Estávamos falando no auge e no período mais áureo da Inquisição, da perseguição religiosa, das transferências, das mudanças, né, dos êxodos produzidos pela Inquisição, que as pessoas, porque discordavam, acabavam na fogueira da Inquisição. Estamos falando de totalitarismo no século XVI. Será que nós não temos o mesmo fundamentalismo, o mesmo totalitarismo religioso, talvez hoje? Essa realidade que Shakespeare já nos falava tão bem na perseguição, né, no problema de preconceito entre cristãos e judeus que tratam a peça, não se retrata ainda hoje em todos os rincões do mundo moderno, do mundo globalizado? Falávamos da globalização, início de um processo moderno da globalização em que nós vivemos hoje. A Companhia das Índias Ocidentais, a Companhia das Índias Orientais, basicamente criadas e fundadas também por judeus. Como é que se coloca isso, né, na mundialização da economia e na sociedade de consumo e de crédito que hoje vivemos? Esse era o contexto que falava Shakespeare no século XVI. Esse é o contexto que nós vivemos hoje, século XXI. Primeiro quartel do século XXI, exatamente assim: totalitarismo, formação do capitalismo primitivo, sociedade de economia e de crédito, mundialização de economia e globalização, sociedade de mercado. Próximo. Eu queria aproveitar. Pois não? Queria aproveitar só para dizer que realmente o contexto é do próprio contexto de Shakespeare, né? Porque ele viveu nos finais do século XVI e no começo do século XVII.
E é exatamente a época das grandes navegações, da Rainha Elizabeth, etc, etc. Só que ele fez a peça em Veneza, que era o centro das navegações. O homem e suas circunstâncias, nos fala Ortega y Gasset. A natureza do homem é permanente e universal, mas as circunstâncias nos levam a esses contextos diferenciados. Não é que a gente vá se ajustar a situações, mas que as circunstâncias têm importância fundamental. A ideologia dominante na construção do momento histórico em que cada um está vivendo. Qual é o momento histórico que vivemos? Que estão marcando, determinando. A teoria das organizações, por exemplo. A teoria das organizações é que nós estudamos, profissionais de administração, estudantes de administração, são marcadas também pela ideologia dominante no momento histórico, a serviço da sociedade de mercado, a serviço da sociedade globalizada. E a força do preconceito, claramente, né, e da discriminação no mundo do trabalho e no universo da sociedade, claramente presente, permanentemente em toda a peça. Será que nós não vivemos isso neste momento, aqui e agora, no mundo das organizações em que trabalhamos, em que atuamos? O mundo do preconceito, não apenas na empresa, mas na nossa igreja, no nosso clube, na associação comunitária em que habitamos e moramos, na associação de moradores, na assembleia de condomínios, nas relações entre pessoas. Próxima. A pior coisa que o preconceito pode fazer com uma pessoa é fazê-la ser exatamente igual àquilo que o preconceito diz que ela é. Quer dizer, a determinação contida na questão do preconceito e que leva o conflito de um contra o outro ao longo da peça. Não é nada diferente do que vivenciamos hoje, aqui e agora, no mundo em que vivemos. O que nos fala que a dignidade humana é uma questão de permissão social. Diz a Declaração Universal Declaração Universal dos Direitos do Homem que todo homem tem os mesmos direitos, né, e dignidades. Mas esses direitos e essas dignidades são fundamentalmente uma questão de permissão social. O homem é um ser eminentemente social. Dentro do trabalho, dentro das organizações, se prova isso. Mas essa dignidade vai ser ou não realizada em função da permissibilidade ou não da sociedade e das relações sociais. Próximo. Diz em determinado momento, né, um dos personagens da peça, a gente que é tida como sábio apenas por não dizer nada. Né? E por isso se dá bem. Essa é uma estratégia muito interessante que nós vivenciamos, convivemos no cotidiano de hoje, no mundo das empresas, as promoções aos pseudos líderes, que são aqueles ausentes de corpo presente. Né? O camaleão organizacional, aquele que tem uma capacidade fantástica de estar sempre mudando, né, a sua aparência para se ajustar para que lado que o vento está ventando. Né? É aquele que diz assim, eu nunca me arrependi daquilo que não disse. Ou que diz, boca fechada, não entra mosca. Ou ele diz, deixa que o tempo resolve, né? Vamos dar tempo ao tempo, que tudo se resolve com o tempo. É aquele que gosta de ser visto e não ser lembrado. Próximo. Né? Vejam que interessante, como nós fazemos isso. Aquele sujeito que num processo decisório na empresa, ele não é... tem que trabalhar numa reunião, num grupo de trabalho. Ele nunca é o primeiro a chegar. Claro, porque ele pode ser que o segundo chegue e o segundo vai começar a discutir e debater o assunto com ele. Também não é o segundo, numa reunião de 5, porque o primeiro pode querer conversar com ele. Ele não vai ser o terceiro, os dois podem começar a brigar e vão pedir a opinião dele. Ele também não é o quinto, porque vão achar que ele é desinteressado. Mas certamente ele é o quarto. Ele é visto e não é lembrado. E quando um começa a falar, ele presta uma atenção, às vezes pensando em outra coisa, mas dá a impressão que está prestando atenção. Quando o outro fala, ele também presta uma atenção. Conhecem gente assim, não?
Ele está sempre dando a impressão que está ligado. E ele está dando uma impressão. Aí quando a gente pergunta para ele o que ele acha, ele não tem dúvida. Ele começa a repetir o que o primeiro falou, o que o segundo falou e o que o terceiro falou. Agora tem um logo que toma a palavra dele. E toma a palavra e começa a falar. E ele fica feliz porque falou tudo e não disse nada. Né? É impressionante como nós temos personagens assim. A peça nos retrata também isso. Ele diz claramente isso na imagem anterior. E às vezes essas pessoas, por isso, não se expõem, não se desgastam, não apresentam convicções, são a revistas de valores, a revista de convicções. Estão a serviço de qualquer bandeira e por isso são promovidos, muitas vezes, porque não tem desgastes. Diz também, a peça nos informa, né? Tanto se adoece, isso é exatamente a empregada da Pórcia, né? Ela diz, tanto se adoece por comer demais, como por definhar a língua. Não é, portanto, nenhuma sorte desprezível a gente se encontrar sempre no meio, nem lá, nem cá. Esse é diferente. Ele diz assim, ó, está sempre querendo dividir as diferenças. É nem tanto ao céu, nem tanto à terra. A sabedoria está no meio. Conhecem gente assim, não? Está sempre dizendo isso, ó. Vamos evitar os extremos. Devagar com andor, que o santo é de barro. Próximo. Devagar se vai ao longe. O mundo não se fez em um dia. Este parece ser uma estratégia sábia, mas é uma estratégia que está sempre buscando o meio termo, o perde-perde, a divisão, a acomodação, a administração do conflito, contemporização e bom senso, meio termo, meio do caminho. E aí nós confundimos democracia com democratismo, achando que democracia é sempre maioria. Democracia não é voto. O voto é uma condição importante no processo democrático, mas a democracia é voz, em que a minoria tem que ter a chance de tentar convencer a minoria e a maioria expor as suas ideias, e aí tem o processo decisório. Mas não é só a ditadura da maioria, ou a ditadura da minoria. O que nós estamos assistindo hoje nos black blocs, nas ruas do Brasil, é exatamente uma pequena minoria querendo impor os seus valores particularistas e específicos ao conjunto da sociedade. É a ditadura da minoria, que é uma deformação, uma doença do processo democrático. Tem também o consenso do erro. É inacreditável como, às vezes, todo mundo pensa igual, está todo mundo errado. Se fala muito em Peter Drucker, ele merece todos os elogios, pelo um dos maiores autores, né, estudiosos de administração que nós já tivemos, mas ele citava um autor muito pouco citado aqui no Brasil, Alfred Sloan, que ele cita em quase todos os livros, e que nós não temos nenhum livro em português, ninguém tem em nenhuma biblioteca, mas o Conselho, como os demais livros que tem clássicos na biblioteca virtual do Conselho, vai ter o livro do Sloan também. Como nós temos do Ford, como temos, né, de outros autores que não existem nas bibliotecas. E ele dizia lá, o Alfred Sloan, que o Drucker ela consultou e aprendeu muito com ele. Quando todo mundo está pensando igual, ele não tomava decisão, deixava para o dia seguinte. É preciso a divergência, é preciso o contraditório, porque também pode haver a ditadura, o consenso do erro. O consenso de estar todo mundo pensando e estando errado. É preciso, então, criar a divergência. Agora, pode chegar um momento que se deu unanimidade, está bem. Mas unanimidade não é necessariamente a certeza do certo. Pois não. O consenso do erro, o nazismo, por exemplo, e outros fascismos em vários lugares, países, né? Que as pessoas todas embarcam no erro, né? E é o consenso do erro. Exatamente. Isso tem. A gente olhar a história da humanidade, o processo político, que a gente está falando, que o Raimundo lembra tão bem, mas o consenso do erro que se faz no varejo, não nos grandes fatos sociais que são muito claros, mas o varejo da realidade das organizações. Quando a gente fala de totalitarismo, por exemplo, nós vamos pensar num filme recente, né, sobre a vida de uma grande
doutrinadora e política e professora de ciência política, judia, chamada Hannah Arendt, num filme agora, né, sobre questão do totalitarismo e da banalização do mal, onde ela julga, ela avalia como jornalista o julgamento em Israel de um carrasco nazista chamado Eichmann, e que ela declara a banalização do mal, mostrando que uma pessoa absolutamente medíocre e normal era capaz de colocar todo mundo na câmara de gás. E a gente vê isso, e isso é uma coisa muito importante para o mundo das organizações, para o cotidiano de trabalho. Quantos Eichmanns existem no cotidiano das empresas? Só que eles não matam as pessoas, só que eles não colocam-as na câmara de gás, mas as destroem todos os dias, a toda hora, em todo o cotidiano, na sua natureza, na sua integralidade psicológica. E essas pessoas, muitas vezes, deixam de ser pessoas para serem mortos psicologicamente. Quantos Eichmanns nós não conhecemos no mundo das empresas? Verdadeiros psicopatas, que são pessoas absolutamente normais, aparentemente. Absolutamente como Eichmann, que matou milhões de judeus. Soluções viáveis esse profissional busca, mas nem sempre as melhores. Próxima. Diz também a peça: se fazer fosse tão fácil como falar sobre aquilo que se deve fazer, bem, as capelas seriam catedrais e as choupanas seriam grandes palácios. Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Parece até que ele estava olhando a antevisão do Supremo Tribunal Federal julgando o processo do Mensalão. Ou não está? É isso mesmo. A busca da filigrana, de um lado ou de outro, para fazer valer a sua decisão, a favor ou contra. Não estamos aqui na discussão desse tema, que pode ser objeto de outro momento, mas exatamente isso aqui, ó. É inacreditável que, se a gente voltar aqui, ó, a inconsistência da defasagem, há pessoas que já pensam que são o que elas pensam que são, que não tem o verdadeiro instrumento, o verdadeiro motivador do processo de mudança é a consciência da defasagem entre aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Quando eu conscientizo esse gap, essa defasagem, eu faço força para o processo de mudança, porque é muito forte a diferença entre intenção e ação. Aliás, a sociedade brasileira é extremamente pródiga entre o dizer e o fazer, entre a palavra e o gesto, né? entre a teoria e a prática, né? Para não ficarmos só citando professores estrangeiros, como Chris Argyles, que dizia assim, entre a teoria esposada e a teoria de uso, vamos lembrar aqui um grande educador brasileiro, né? Anísio Teixeira, que dizia entre os valores proclamados e os valores reais, entre aquilo que eu digo e aquilo que eu faço. É isso mesmo, né? Melhores ainda seriam as sentenças, se fossem postas em prática. Próxima. Os dadores de ideia nas organizações, né? Tem pessoas nas organizações que são capazes de nos dizer tudo o que deve ser feito, contanto que elas não tenham que fazer nada. Né? É inacreditável, o cara inventa ideia toda hora. E tem pessoas que chegam assim, ó, aí Marta, pega aí a coisa do jantar, já vai escolhendo, desde que ele não tenha que fazer e passa o macaquinho. Quando ele bota o macaquinho nas suas costas, ele está transferindo o macaquinho, o problema passa a ser seu. Transfere o abacaxi para você. São os dadores de ideia, estão sempre inventando alguma coisa que deve ser feito. Se for feito, vai melhorar tudo, desde que ele não faça nada. Você faça tudo. E tem também os factoides, né? Que inventa só para enganar, né? Isso aqui, ó, apenas para inglês ver. É uma expressão bem brasileira, né? Bem própria da nossa, os ingleses poderosos no mundo, só para inglês ver. Só para ele vir aqui, ele pensa que está acontecendo mesmo, está acontecendo nada. E também tem os vendedores de ilusões e os fazedores de medo. Isso não é só na administração pública, não. O cara está sempre otimista, né? Sempre vendedor, já tudo dá certo, tudo uma maravilha. E os fazedores de medo, não faça isso, porque o TCU, porque o TCM, porque a regra, porque a norma. Isso faz parte dessa dicotomia no mundo do trabalho e nos processos organizacionais. Próxima.
Diz também a peça, né? Sou grato à minha sorte. Logo no começo, o Antônio diz: mas não confio nunca o meu patrimônio a um só lugar e a um só banco. Parece que ele já estava ensinando o empreendedorismo no século XVI. Século XVII já, né? Século XVII. Século XVII. Pois é, ele morre em 1616, né? E faz a peça em 1606, né? E já no século XVII, estava ensinando empreendedorismo. E diz assim, ó: e a multa que o agiota tem direito a pagar é um pedaço da carne de Antônio. A multa que o empreendedor tem que pagar é a falência de sua organização. A taxa de morte das organizações é muito alta. O necrológico, né? O necrológico do mundo das empresas, nos cartórios, é altíssimo. Por quê? Porque exatamente o cara acha que tem que tentar tudo num golpe de audácia e de ousadia. Próximo. O empreendedorismo, o negócio, ao contrário do que disse o Antônio, né? Portanto, como o Antônio disse, não como ele fez, não é um roleta russa de um jogador compulsivo. Ele não corre todos os riscos, pelo contrário. Ele paga alguns pedágios. Pedágio emocional, né? O pedágio da solidão. O executivo, quanto mais sobe da escala hierárquica, mais solitário ele se transforma. O executivo é, no topo, um solitário. As decisões mais difíceis, mais complexas, mais dolorosas, ele vai ter que tomá-las sempre sozinho. Será sempre dele a decisão final. Portanto, o empreendedor vive isso. Eu estou disposto a isso. Hoje ficam nos ensinando, você não precisa só ser empreendedor botando o seu negócio, vai ser um empregado, empreendedor. Tá certo, quando a empresa começar a ter problema, o empreendedor é o primeiro a ser demitido. Mas como nos ensinam a ser empreendedor, é importante que seja, mas você deve mesmo enveredar pelo negócio próprio? Ser empregado não é tão ruim, não. Fazer o seu próprio negócio é muito bom também, mas o bom músico não tem que ser um bom escritor. Às vezes, o excelente compositor se mete a ser escritor e se atrapalha. A história da humanidade tem um bocado de exemplo para isso. Próximo. E aí, ó, diz a minha peça, enquanto o portão se fecha para um, já tem outro batendo a porta. Nova oportunidade se abre. É preciso ver o que é visível, mas não é visto. O padre Antônio Vieira nos fala de 3 tipos de cegueira. A cegueira da arrogância, né? Daquele que acha que está com Deus na barriga. Ele não consegue ver porque ele está vendo com os seus olhos da arrogância, da superioridade, de que sabe tudo. Ele nos fala também da cegueira da distração. Quem está distraído, quem não está com olhos para ver, não vê. Né? E a arrogância e a cegueira da paixão, do fundamentalista, do partidário, do apaixonado pela ideia. O peixe que está dentro d'água dificilmente vai descobrir a água, porque ele está lá dentro, não consegue perceber. Assim como o ar que a gente respira, é preciso a gente estar pronto para ver aquilo que é visível, né? O foco nas oportunidades, não nos problemas que não produzem resultados. Nós enfatizamos muito os problemas. Aquela jovem Pórcia, que se transforma no advogado, ela viu uma oportunidade de liberar e não ficou focada exatamente nos problemas. Ela focou a oportunidade de como tirar o Antônio da situação em que estava. Toda situação de liderança, portanto, é transitória e perecível. A nata do leite que está em cima é a que primeiro azeda. O futebol nos mostra muito isso. O Corinthians, campeão do mundo, botou sapato alto, passou a perder de todo mundo. Futebol é muito comum isso. O Shylock pensou que estava dono da cocada preta. Acabou mal. Porque toda situação de liderança é transitória e perecível. Nos diz Shakespeare. Olha que livro de administração fantástico. Isso aqui cabe, esses conceitos que nós estamos apresentando para vocês, de forma sumária e rápida, cabe reflexões, estudos e trabalhos, muitos bons trabalhos de TCC, por exemplo, nos cursos de administração. Próximo. A concentração é a chave dos resultados. O abandono de produtos e atividades não rentáveis das organizações é a chave do sucesso, na medida em que libera recursos anteriormente bloqueados. O sucesso é doce,
Se a gente, né? E às vezes é o elefante branco da manhã, que está na nossa sala. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não. Diz o Antônio Vieira, estou falando muito do padre Antônio Vieira hoje, né? O não antigamente se escrevia N-O-N, né? Por você ler o não do verso ou pelo inverso, ele é sempre não. Se você dourar o não, ele é sempre ferro. Se você adocicar o não, ele é sempre amargo. Se você embelezar o não, ele é sempre feio. Sermões da Montanha, né? O Sermão da Montanha de padre Antônio Vieira. Veja que interessante. O administrador precisa aprender a dizer não. Aprender a dizer não sem destruir, criando relação. Nós, professores, dizemos sempre que nós precisamos aprender a ouvir. É verdade, mas muito mais importante do que ouvir é dizer. Precisamos muito mais aprender a dizer. Nós vamos dar um feedback positivo, construtivo, que restabeleça as relações, ou vamos dar um feedback que destrua relações? Como é que nós vamos dizer? Com amor, respeito ao próximo, ou com desamor? Com sentido de construção ou com sentido de destruição? Dizer é importante. Não estou dizendo que ouvir não seja. E o não é muito complicado, porque a língua portuguesa nos permite todas essas elucubrações do padre Antônio Vieira, mas mais ainda, né? Pois não vira sim, e pois sim vira não. Não é assim na língua portuguesa? Pois sim. Pois sim. Né? É não. Pois não. Pois sim. Então, fica complicado. E a gente, quando é jovem, que temos dificuldade, né, tímidos, com dificuldade de entender, jovenzinho, adolescente, sabe, Francisco, querendo entender o comportamento feminino, a gente nunca entendia, né? Muitos nãos nós deixamos, não entendemos que era assim, e quebramos a cara e dançamos. É terrível. Porque diz não, a gente pensa que é não, e não era não. Muitos anos depois, fala assim, esse não é não, era assim, agora é tarde, meu amigo, agora dançou. Isso aqui é o pior, ainda fica chupando o dedo. Próximo. Outra frase importante da peça, dentre muitas peças, né? Como é que um homem no século XVI, XVII consegue escrever tão bem sobre a natureza do ser humano? E como ele teoriza tão bem sobre a administração e gestão das organizações, sobre psicologia, fundamentalmente, né? Como a alma humana está integrada nisso, que é o objeto concreto dos psiquiatras, dos psicólogos, mas também do administrador, se valendo da relação, da aplicação dos conhecimentos dessas áreas na condução de pessoas. Pois não? Não, é que se sabe hoje, o Shakespeare era administrador. Não tenho dúvida. Ele era administrador, ele tinha uma empresa. Inclusive na área cultural. Também fora da área cultural. Também fora da cultural. Então tá ótimo. Então, se queres emprestar o teu dinheiro, não faças isso como se fosse para amigos. Isso é que os bancos ficam fingindo para a gente que fazem. É melhor emprestar como se fosse ao inimigo, pois no caso dele vir a faltar com o pagamento, é com a cara mais alegre que tu vais extorquir do pobre coitado tudo que ele deve. Isso é o Antônio falando para o Shylock. E aí a gente fica pensando na responsabilidade social das organizações. Respeito ao cliente, né? É um dogma. É uma coisa fantástica, porque dizem que o cliente é pior do que Deus, porque Deus perdoa, o cliente não perdoa. Não é verdade? E eu fui procurar esse tal de respeito ao cliente e não acho, sabe? Não acho respeito ao cliente na Bíblia, no Torá. Fui também na Torá do Shylock e fui no Corão, ao Corão. Não achei nada de respeito ao cliente. Achei o respeito ao próximo em todos eles. Alguém vai dizer, mas o respeito ao próximo é o respeito ao cliente. Nada disso. O cliente é um cliente muito especial. É aquele próximo que pode pagar. Quando toca o telefone do call center, a gente sabe se ele é VIP ou não é VIP. Se vai dar tapete vermelho para ele ou não vai dar. Que respeito ao cliente é esse que depende da carteira e da capacidade de pagamento daquele que vai comprar? Né? Porque a ética empresarial, a ética, ela tem que ser desinteressada e universal. Desinteressada e universal. Se eu sei que alguém me trata bem porque está pensando na minha herança, essa pessoa não está sendo ética comigo, ela está interessada na minha grana. A ética, ela é
desinteressada e universal. A ética empresarial, cada empresa tem a sua e acha que a sua é melhor que a outra. Será que eu admitiria na minha empresa que o meu subordinado, empregado, indicasse a empresa do vizinho, né? Porque tem um produto mais barato e melhor do que o meu? A empresa cidadã, né? Será que o que é a empresa cidadã? É a empresa que cumpre as leis de um país? Mas isso é obrigação de todos. O que é a empresa cidadã? É aquela que não desloca a sua planta de um local para outro, deixando a planta anterior, o espaço anterior que ficou vazio, absolutamente destruído pelo meio ambiente? O que é a empresa cidadã? Que não polui o meio ambiente? Eu fico pensando nisso, e no Shakespeare, que falava da questão da exploração, né? As organizações que mais ganham prêmio de responsabilidade social, normalmente, são aquelas que mais destroem o meio ambiente. Os bancos que têm plante uma árvore e ganham prêmios por isso, são aqueles que cobram os juros mais escorchantes do mundo, que fariam de Shylock um santo, no juro que ele cobrava naquela época. Porque os juros que nós temos no Brasil não é só de usura, não. É caso de cadeia. Que faz do judeu, aspas, preconceituosamente visto na peça, do agiota, portanto, né? Um santinho dessa época. Sou de um tempo, Adolfo, em que os agiotas cobravam 3% ao mês. Você lembra disso? Você pegou dinheiro assim, não? 20% já é do seu tempo, eu sou mais velho. 3% ao mês. Agora é 20, 30, 40, né? E não para. E os bancos estão na mesma linha. E eles ganham prêmio de responsabilidade social. O gerente que ri, né? O banco que ri. O gerente está sempre disposto a repactuar a tua dívida. Desde que você pague um pouquinho, vai continuar pagando. Próxima. Esse agiota ainda acaba se convertendo. Já se mostra até bondoso. Não confio nessas frases doces ditas por um biltre. Banco que ri, que plante uma árvore e cobra os juros que cobra. Se o capitalismo tivesse espírito público, realmente seria um grande regime. Mas o outro foi para a garra. Nunca se realizou no mundo. Próxima. Diz lá ainda, para terminando, né? Se os ofícios dos altos cargos não fossem distribuídos de maneira corrupta e as honrarias só fossem conquistadas pelo mérito, quanta gente que hoje é comandada não passaria a comandar? Quanta gente aí que está nos altos escalões da República não estariam sendo comandada? Aristocracia e democracia, o sistema do mérito. O sistema do mérito é intrinsecamente presente ao conceito de democracia. No mundo do trabalho, no mundo político, no conjunto da sociedade. Próxima. A aparência externa, né? Se fala muito bem nisso. Muitas vezes não tem nenhum valor, diz o Bassânio, quando está escolhendo entre o cofre de ouro, o cofre de prata e o cofre de chumbo. E ele escolhe de chumbo, abandonando a prata e o ouro. Ele diz assim, a aparência externa muitas vezes não tem nenhum valor. Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feita por uma voz bonita, que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. O conceito de aparência e de essência das coisas. Quando nós avaliamos desempenho nas organizações, nós tratamos da aparência ou da essência? Sabe com quem está falando? O Roberto da Mata nos retrata bem isso da cultura brasileira, né? No seu livro Carnavais, Malandros e Heróis, onde ele, num determinado momento lá, ele diz assim, né? Ele fala dessa carnavalização do Brasil, né? E ele diz assim, o personagem, né? De Jorge Amado, que num determinado momento ele lembra a personagem no País dos Carnavais, a primeira obra de Jorge Amado, ele diz assim, eu só me senti brasileiro mesmo, homem, quando eu sambei na rua e dei uma surra em Júlia porque ela me traiu. País dos Carnavais, Jorge Amado,
retrata exatamente essa cultura machista, né? E que faz com que as mulheres hoje no Brasil ainda tenham salários muito abaixo dos mesmos cargos em relação aos homens. Próxima. E essa aqui a gente precisa de pensar, a gente está falando de judeu, mas a gente está falando do negro, do deficiente, do homossexual, do portador de deficiência, da mulher, enfim, das categorias étnicas, sexuais, todas elas. Ele sempre me humilhou, diz o Shylock. Riu dos meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu do meu povo, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Por eu ser judeu, por eu ser negro, por eu ser mulher, por eu ser portador de deficiência física, por eu ser apenas diferente de você, na cor da pele, na cor dos olhos, na língua, por eu ser um imigrante. Os órgãos dos sentidos, os judeus não têm mãos, não têm órgãos dos sentidos, não têm inclinações, não têm paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio no mesmo inverno. Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. É preciso aprender a aceitar a diferença. Mais do que isso, conviver com a diversidade e com a diferença. Democracia não é fundamentalmente a capacidade que a sociedade desenvolva, que a empresa desenvolva, que a equipe desenvolva, de conviver com a diferença, de integrar nas diferenças os pontos de encontro. Ontem se pegava um retratinho para um candidato a emprego numa organização brasileira, para ver se ele era, aspas, bem apessoado. O que estava ali era concretizando o processo de preconceito. Hoje se pega um fiozinho de cabelo e uma gotinha de sangue para se fazer um exame de DNA e se procede um preconceito muito profundo, muito pior talvez, que é a discriminação genética. É o que se faz isso no mundo das organizações em geral. Eu não estou falando apenas das multinacionais, mas estou falando já em algumas empresas brasileiras também, algumas delas até multinacionais. Próximo. A organização, minha gente, é o reduto autoritário da sociedade brasileira. Você exerce a cidadania ou pela participação ou pela omissão. Quando a gente participa em relação aos fatos que nos envolvem, quando a gente se ausenta, se omite em relação ao fato que nos envolve, nós estamos participando da cidadania pela participação ou pela omissão? Profissionais de administração aqui, nós temos uma responsabilidade. O legislador cria um determinado direito, politicamente correto, mas esse direito só se concretiza no cotidiano. Como não há nenhuma atividade humana hoje que não seja realizada por uma organização, a organização é o locus próprio de trabalho do profissional de administração. É na organização que esse direito se concretiza ou não. É numa organização que essa democracia se realiza ou não. É numa organização que há ou não cidadania, independente da lei. Num país de legisladores incompetentes, já disse o grande historiador Capistrano de Abril, o Brasil precisa de uma lei que tenha 2 artigos. Artigo número 1, cumpram-se todas as leis. Artigo número 2, revoguem-se as disposições em contrário. Quando se coloca essa questão básica, é na empresa que se dá ou não se dá o processo de avanço social e do processo da democracia. As cadeiras estão vazias, algumas delas ainda temporariamente ocupadas por pessoas que não são oriundos e com a formação adequada, mas há uma imperiosidade muito grande uma necessidade muito grande de profissionais e de gestão profissional. Todo país desenvolvido é aquele que dá grande dimensão à gestão das organizações, em que a administração é fundamental. Pode olhar, é um indicador de desenvolvimento, é um IDH. Todo país desenvolvido, a gestão tem muito prestígio. Todo país subdesenvolvido, a administração é para qualquer chambão, qualquer um pode administrar. Isso é coisa de... Mas quando o país vai crescendo, se desenvolvendo, a gestão ganha peso e dimensão. Muito bem.
a gestão é fundamental para concretizar os direitos do homem. É na empresa que se dá ou não se dá, que há discriminação e não se dá. Portanto, temos o espaço de trabalho, mas temos fundamentalmente o papel político enquanto categoria de contribuir para a transformação da sociedade brasileira através da democratização da organização brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Bom, parabéns, Wagner. Nós estamos aqui à disposição, então, para quem quiser fazer alguma pergunta sobre Shakespeare ou sobre o que o Wagner acabou de falar. Ninguém se arrisca? Não há perguntas indiscretas, pode haver respostas. Respostas. Mas não havendo... Tem a pergunta? Não. Bom, não há? Na verdade, eu não queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pequena observação dentro do que o senhor falou, a respeito das desigualdades e de como a mulher ela é valorizada e não valorizada, e principalmente nas condições de comando. Nas empresas hoje, principalmente no Brasil, pouquíssimas mulheres exercem essa função. Verdade. Já uma coisa diferente que não ocorre, por exemplo, em alguns outros países, como o Peru, por exemplo, onde grande número de mulheres exerce essa função de liderança. E se a gente olhar até na própria peça do Shakespeare, ele sentiu a sensibilidade da mulher lá desde o início, porque ela teve a sensibilidade de escolher um homem que não tinha posses nenhuma, mas ela enxergou algo a mais nele. Perfeito. Depois, quando houve o problema, enquanto o marido dela se focou no problema em si, ela foi buscar conhecimento com o primo dela para poder resolver a questão. Muito bem colocado. E ela pegou, foi atrás, ela resolveu tudo. Claro, ela foi a heroína salvadora da própria situação do Antônio. E é preciso que se compreenda o momento em que ele escreveu isso. Ele trata também do homossexualismo nessa peça, onde claramente, a peça é mais longa, elas são 4 ou 5 horas. 5 atos. Ele retrata claramente, há uma relação não assumida, mas pinta-se um clima muito claro de homossexualismo entre o Antônio e o Bassanio. E ele também trata da questão do homossexualismo. Quer dizer, a mulher, naquela época a que ele vivia, era realmente, que se hoje temos discriminação e preconceito, imagina o tempo de Shakespeare, quando ele fez essa peça. Era muito maior. Portanto, é muito importante a observação que você faz, porque ele realmente se antecipa no tempo, né? De forma visionária, mostrando a perspectiva da igualdade entre homem e mulher e também das relações homossexuais, na legitimidade das relações de uma pessoa amar outra do mesmo sexo. Eu gostei muito das suas colocações, eu queria só acrescentar o seguinte. Você falou na questão da mulher, em questão de posição de cargos, né, de respeito. E você esqueceu de uma outra, salários. Porque há uma desigualdade de salários muito grande entre os homens e as mulheres, né, principalmente aqui no Brasil. Né? Em relação ao que a colega coloca na situação de poder, pesquisas mostram hoje, inclusive na Noruega, há uma legislação, a França e a Noruega estão hoje com legislações que estão obrigando, constrangendo as organizações a colocar o número maior de mulheres nos conselhos de administração. Não é na presidência necessariamente executiva, mas a estrutura de poder da sociedade mundial, da capitalista, da sociedade de mercado moderna, são os conselhos de administração que têm o comando da gestão das empresas. O número de mulheres nessas organizações na Noruega e na França, portanto, 2 países avançados, é muito pequeno ainda também, né? No Brasil é praticamente inexistente. E o senhor, como presidente, o que o senhor, do CRA, o que o senhor acha que pode ser feito para as mulheres conseguirem ocupar o seu devido lugar de direito, ter mais respeito, ser mais aceita pelo mercado? Porque capacidade a mulher tem, o conhecimento a mulher tem. E eu acredito, com todo respeito aos homens, que a mulher, por ela ter uma sensibilidade maior,
ela é capaz de administrar melhor as pessoas. Ela consegue enxergar um pouco mais além. Essa sensibilidade aí, para ser um bom gestor, como as organizações são feitas de pessoas, não é só processo, não é só produção e tal. Sim, entendo. Veja o seguinte, quando você tem um momento simbolicamente importante na história recente da humanidade, que foi o movimento 68. O movimento 68 marcou muita força também no movimento das mulheres. Não foram só os estudantes, os negros, mas o movimento das mulheres. Naquele primeiro momento do movimento feminista, ele radicalizou-se muito, e era natural que fosse assim na sua expressão, e as mulheres praticamente queriam ser como se fossem os homens, rasga o sutiã, etc. Aquela visão hoje, ela é muito mais correta do que era naquela época, porque o que se viu é viva a diferença. Viva a diferença e, mais do que isso, viva a complementariedade. As mulheres têm um papel importante, os homens também têm, eu entendo assim, viva a complementaridade. No mundo do trabalho, você não pode discriminar um ou outro em função por ser mulher ou por ser homem, que você tenha que exigir o equilíbrio e o respeito. Aquela pessoa, seja mulher ou homem, negro ou negra, portador de deficiência ou não, gordo ou magra, porque isso também tem, como você consegue complementar e realizar isso. Acho que isso o mundo no conjunto, isso é uma das coisas boas da globalização. A globalização tem homogeneizando um pouco mais essas conquistas. Claro que a gente não pode falar isso nos países islâmicos. A gente não pode falar isso em Israel, por exemplo, na ortodoxia clássica dos judeus, em que a mulher anda atrás, tá certo? A gente não pode falar isso na África, mas a gente não pode falar isso muito ainda no Brasil, mas já se avançou muito aqui. Já se avançou muito em outros países. Acho que esse é um processo social que vai demorar, mas que está avançando numa rapidez muito maior do que durou até agora. Pois não, professor? Boa noite. Meu nome é Júlio, eu sou professor universitário e complementando o que o senhor estava falando nesse momento, hoje em dia a gente já vê, no Brasil, a chefe do executivo, a presidente da República, é uma mulher. A presidente da maior empresa brasileira também é uma mulher. A gente já começa a ver o resultado de um trabalho que vem acontecendo, de uma reação que vem acontecendo, onde as mulheres estão conseguindo, mesmo a ferro e fogo, estão conseguindo conquistar o seu espaço. Quando eu chego numa sala de aula, na verdade, a maioria das vezes, eu vejo que, se não a maior parte, uma grande maior parte, mas está equiparada a quantidade de homens e mulheres. Há cursos, como os cursos de recursos humanos, cursos ou própria administração mesmo, as mulheres estão conquistando muito esse espaço e com uma competência, com uma força de vontade que realmente demonstra o que vai acontecer em breve. Em breve, eu acredito que essa história de diferença entre homem e mulher vai, com certeza, ser superada, sim. Senhor Vera, acho que os seus exemplos, professores, ilustram e exemplificam bem esses avanços que a sociedade brasileira tem alcançado. Mas me preocupa muito ainda a menina no shopping center, no supermercado, na caixa, se ela não der para o gerente, ela acaba sendo mandada embora. Esse tipo de discriminação é brutal de assédio, de bullying, tá certo? E quanto mais baixo na escala social aquela moça está, mais vítima desse processo discriminatório e preconceituoso ela sofre. E a mulher sofre muito mais, tá certo? Então, é preciso. E é preciso que a gente discuta isso. É preciso que nós, profissionais de administração, que vamos formular regras e normas e regimentos, rotinas de trabalho, compreendamos que a técnica, ela pode estar do lado do mocinho ou do lado do bandido. A gente pode estar fazendo uma regra que melhore o processo de discriminação e dá avanços, como o senhor colocou, professor, mas a gente pode estar colocando regras que gerem bloqueios ou obstáculos ao processo de avanço social. Que valores, que crenças, que alternativas,
que nós estamos, que ideologia nós estamos a serviço quando nós colocamos a técnica A ou B na área de recursos humanos ou de logística, na seleção de pessoas, na área de marketing, né? Enfim, nos diferentes campos da organização, nós podemos estar procedendo à discriminação, agravando esse processo ou retardando esse processo, ou acelerando o processo. Isto não significa que a gente vai ter que ser um agente partidário, não é isso. Mas a gente tem um papel político de cidadania enquanto profissão na transformação dessa realidade. Para ter maior eficiência, eu não tenho dúvida que a participação da mulher, que é muito recente, vejam, a inscrição do direito de voto na mulher só se deu em 1934, mas ela no Brasil, mas toda a República ela não votava, né? No Império também não. Ela votou em 1934 como um direito da Constituição de 1934, mas em verdade só votou na eleição de 1946. Se você olhar bem, né, no estado do Alabama, o negro só votou no Alabama em 68. Estamos bem, mas a sociedade americana, a França, só se votou depois da Segunda Guerra Mundial, a mulher. Estamos falando no país baluarte dos direitos do homem. Homem no sentido genérico, claro, do direito da liberdade, igualdade e fraternidade. A mulher só votou depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tem umas questões que são importantes, que são decisivas e que precisam ser tratadas. Esses exemplos ilustram, mas eles não nos podem apassivar, no sentido de que a luta é muito maior do que as conquistas que nós já obtivemos. São grandes, mas que precisam melhorar muito ainda. Pois não? Meu nome é Cláudia, nós estamos aqui como estudantes de psicologia. Ah, pois não. Para entender... Temos aqui alunos de estudante de psicologia. Que coisa, muito bem, muito obrigado. Para entender justamente esse comportamento do homem na sociedade, nas empresas, e muito, assim, logo de princípio, me chamou muita atenção a sua frase. O homem, ele é o homem hoje, ontem, hoje e amanhã. E é isso. É o mesmo, a natureza do homem é a mesma. Ela é permanente. Por isso que o curso de psicologia está aqui prestigiando. Que coisa boa. E a contribuição da psicologia ao estudo das organizações é muito relevante. A contribuição decisiva para o estudo da empresa, da realidade de trabalho, dos processos de organizações. Claro que nós não somos psicólogos, mas temos que nos valer nas aplicações práticas dos avanços da psicologia social no mundo do trabalho. No processo decisório, como tem influência da psicologia, né? Como é que o autor, um grande pintor, decide no seu processo de criação artística, na pintura? Porque nós, profissionais administradores, tendemos a ter uma visão muito tecnocrática, muito quadradinha da realidade da empresa. E é muito perigoso isso, porque o técnico puro, ele é pior do que o político demagogo e irresponsável. O técnico puro é um alienado com poder. Se ele se vale só na tua técnica, de 2 e 2 são 4, ele vai achar que ele está dirigindo na empresa, trabalhando na empresa, como técnico de administração na empresa, como se ele fosse um biólogo olhando os bichinhos no seu microscópio. Não é. A organização é um organismo social, de pessoas se relacionando com pessoas. Tá certo? E se ele quiser aplicar a racionalidade apenas, tem que ter a racionalidade, tem que ter a lógica, evidentemente, mas ele tem que também compreender as questões da essencialidade do homem, que faz parte integrante e fundamental da vida da empresa. Portanto, a contribuição da psicologia é da maior relevância. Boa noite. Meu nome é Valdir Pantuza, eu sou coordenador do curso de Logística e Produção Industrial, do UGB. E assim que eu cheguei aqui, foi feita uma pequena entrevista e foi colocada a seguinte pergunta: professor, o que o senhor acha da utilização de uma peça teatral, das artes, em relação à questão, como uma ferramenta, né, do ensino? Ora, é evidente que é uma manifestação humana, e é uma grande ferramenta, sem dúvida nenhuma. O grande problema está exatamente na sensibilidade que, por motivo de estrutura social, econômica, esse modelo alienante, politicamente falando, da nossa sociedade, infelizmente,
a grande maioria dos estudantes não consegue fazer um link, às vezes, entre o que está sendo colocado numa peça com a sua aplicabilidade dentro do mundo organizacional. Mas eu gostei muito do evento a partir do momento que houve, de fato, essa explanação do senhor, colocando alguns pontos ali da peça, porque ficou evidente um tripé super interessante. Qual é esse tripé? Sem inquietações, não existe questionamento. E se não existe questionamento, o número de possibilidades é reduzido. Então, essa, para mim, foi a grande mensagem da noite de hoje. Eu gostaria de parabenizar o senhor pela clareza que foi colocado. Fiquei muito satisfeito de estar aqui hoje. Foi um grande evento. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É verdade. Nós somos de uma geração, eu sou um pouco mais velho que você, professor, mas nós somos de uma geração que a questão da inquietude, né, ela é fundamental, né, para aqueles que viveram os movimentos de 68, né? É proibido proibir, né? Sejamos realistas. Pensamos no impossível. E a inquietação é uma questão fundamental na reflexão e na compreensão do mundo do trabalho e do questionamento. Muito obrigado, professor. Mais alguma questão, não? Então... É que um dos nossos atores, o Sérgio Fonta, por motivos imperiosos, não pôde participar da apresentação de hoje, mas nós tivemos que registrar a presença do nosso Gilberto Gavronci, que é o diretor de arte, e, ao mesmo tempo, um ator e diretor, que nos deu a honra de fazer o Shylock. Muito obrigado. O Shylock. Esse saiu muito bem. Bom, ele é um excelente ator e diretor. Muito obrigado. Há muito tempo eu venho trabalhando com o Conselho. Eu tenho alguns privilégios, né? Eu me formei em administração, logo depois já fui convidado a ser o delegado, o representante. Dei muito murro em ponta de faca e hoje a gente tem a satisfação de estar oferecendo situações como essa aqui. Eu agradeço a participação do professor, do Pantuza, agradeço o professor Júlio, Débora, né, o pessoal que a gente fez o convite, muita gente que é da faculdade lá onde a gente está hoje como coordenador e professor, agradeço principalmente a presença de vocês, e essa semente que a gente está plantando em cada um de vocês é que pode fazer a mudança que você falou, que outros falaram aqui, ou seja, essa conscientização de que realmente alguma coisa tem que mudar, né? Então, eu não sei se eu vou fechar, mas desculpa, eu gostaria de estar agradecendo principalmente a participação desses alunos, principalmente da Sul-Fluminense, que a gente teve em peso aqui, mas também eu vi alguns representantes de outras instituições de ensino aí também, e o curso de psicologia, que atendeu aí a um convite, né, foi um convite nosso aqui, não sei, obrigado pela honra, e não sei se gostaram, acredito que sim, né? Muito obrigado, muito obrigado. A gente tem a esperança de um dia estar discutindo aqui com vocês também 12 homens e uma sentença, e o Galileu Galilei. Tá certo? Mas o Marcão não nos deixou ainda.